Olá, queridos! Eu espero em Deus que todos vocês estejam se cuidando, porque nesses dias a gente precisa se cuidar e se cuidar muito. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos e recebeu um recado. O recado dizia o seguinte: Senhor, aquele a quem você ama muito está doente. Essa é a história de Lázaro. E esse recado se encontra lá no livro de João, capítulo 11, versos 3 e 4. Nessa fala e nesse recado recebido por Jesus, existem duas verdades que eu sei são muito importantes para a nossa vida, principalmente nesses dias. Quando o recado chega dizendo que o amigo que ele ama muito estava doente, Jesus então responde a todos que estavam à sua volta, porque com certeza devem ter sentido alguma angústia e Jesus deve ter percebido isso, e ele diz: olha, essa doença não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Então eu quero compartilhar com você duas verdades que eu percebo nesse texto e que nos ajudam a entender um pouco a situação em que estamos vivendo. A primeira verdade é que aquele a quem Jesus ama muito está doente. Não há relação com o doente e o desprezo de Deus, porque é aquele a quem Jesus ama muito é que está doente, é que está sofrendo. E eu queria que você pensasse um pouco que diante das situações vividas nesses dias, aquele doente que está na UTI, aquela família que está correndo pelos corredores dos hospitais ou pelas calçadas, tentando encontrar um leito para internar o seu ente querido, aquele que está todo entubado, lá em cima de uma cama, sozinho, e Deus não é alvo do desprezo de Deus. Isso não está acontecendo porque ele é desprezado de Deus. Deus o ama profundamente, como amava a Lázaro, e mesmo assim Lázaro estava enfermo, estava doente. E talvez você que hoje sofre, lembre-se que o ser humano que está sofrendo, que está em dificuldade, que está com dores, é sim amado de Deus. Precisamos desligar da nossa mente, do nosso interior, essa ideia de que a doença, o problema, a dificuldade é castigo de Deus, é maldição de Deus, é desprezo de Deus, ou mesmo até consequência de violação de regras estabelecidas pelas doutrinas e etc. Não. O texto é claro em dizer que aquele a quem Jesus amava muito estava doente. Não é um ímpio, não é um agiota, não é um ladrão, não é um assassino, não é um perverso. Quem está doente é aquele a quem ele ama muito. Então você pode olhar assim para a realidade à sua volta. Aquele filho, aquela filha, aquele querido, aquela querida que está enfrentando mais de perto essa agonia toda dos últimos dias. Aquele que se sente sozinho num leito de um hospital sem poder ver ninguém. Eu estou lhe dizendo que a palavra de Deus deixa bem claro que a misericórdia dele é maior do que você imagina. A sua graça não tem fim, jamais. Então eu estou lhe dizendo isso
para que você observe e preste atenção, porque as narrativas pavorosas, horrorosas, que circulam nas redes sociais, fazendo essa relação entre o sofrimento e a ira, a raiva e Deus punindo, eu não consigo ver Deus dessa forma. Um Deus que é punitivo, que se sente ofendido na sua glória e precisa matar milhares e milhares de pessoas para se sentir bem. Eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus bom. E se você prestar bem atenção, às vezes o punir de um Deus que a gente está falando dessa forma e está contando e espalhando essa ideia, é uma punição às vezes muito estranha. É um ato de punir esquisito, porque o tamanho da pena nem sempre é proporcional ao delito. Porque com certeza você já viu gente muito boa, gente temente a Deus, comprometida com a obra de Deus, com as coisas de Deus, passar por tanto sofrimento, por tanta luta. Ao contrário, também existe. Você pode já ter visto por aí pessoas perversas, ruins, sem coração, e tendo uma vida leve e solta. Então a punição fica meio estranha se a gente for pensar num Deus assim. Mas quem está doente é amigo de Jesus. A outra coisa que eu acho que esse texto pode nos ensinar é que Jesus diz uma coisa muito interessante para todos que estavam à sua volta. Ele diz o seguinte: essa doença não acabará de forma alguma em morte. Quando Jesus está falando isso, ele não está falando na morte no sentido literal da palavra, porque Lázaro morreu. Mas ele está falando de uma forma subjetiva, mais profunda. O que ele está dizendo não é dessa doença que ele vai morrer. E aí você pode estar achando estranho eu falar isso. Essa doença não é para a morte. Mas tem morrido muita gente. Muitos morreram por causa do Covid-19. Infelizmente, muitos ainda vão morrer. Mas essa doença não pode acabar em morte. E isso tem implicações muito profundas. Porque quando eu falo que ela não pode acabar em morte, ela não pode matar a força que tem dentro de mim para prosseguir, para caminhar de cabeça erguida. Essa doença não pode ter força de destruir os meus valores mais importantes. Ela não pode matar os meus sonhos. Essa doença não vai nos degradar a ponto de nos tornar pessoas sem coração. Essa doença não pode me desfigurar como gente, não vai ter força de matar a minha existência como pessoa, como ser humano, a minha humanidade. Ela não vai acabar com a minha comunidade de fé, porque embora nós não estejamos reunidos em uma igreja, ela também não pode acabar com a minha igreja, porque a minha igreja vai além, muito além das quatro paredes de um templo. Essa doença não pode me transformar em pessoa maligna,
cínica, perversa. Não, essa doença não pode acabar em morte, morte dos meus projetos de vida, morte dos meus valores que existem dentro de mim. Não, ela não vai acabar em morte, porque ela não vai me tornar uma pessoa ruim, sem coração. Essa doença não vai acabar em morte, porque ela não vai matar a minha espiritualidade, não vai matar a minha fé. Ela vai ser transformada em bênção para a glória de Deus. Pense, esse sofrimento todo que está acontecendo por aí não pode nos levar a um mundo bárbaro, de forma alguma. Não pode nos levar a matar dentro de nós a civilização, não pode matar a nossa essência de pessoas do bem. Não, não pode. Não pode matar o projeto de vida que você tem para sua casa, para sua família. Não, não é para nossa morte. Mas eu creio que ao olharmos para essa tragédia que nos sobreveio tão abruptamente, ela possa nos levar a juntar todos os pedaços do nosso coração e começarmos a construir uma vida nova. Ela pode simplesmente fazer com que os destroços das vidas que estão sofrendo hoje, enlutadas, sem trabalho, gente sem rumo. Eu preciso responder lá dentro do meu coração, essa doença não é para a morte. A dor dela vai passar por nós. Nós vamos sentir, muitas vezes, temor, angústia, medo, mas nós vamos resisti-la com todas as forças da nossa alma. Sabe por quê? Porque nós somos fortes, não porque temos força, mas porque o Senhor é a nossa força. Ele é a razão do nosso viver. E ela pode chegar forte, chegar com uma impetuosidade sem limites. Mas nós, que construímos a nossa casa sobre a rocha, nós vamos enfrentar qualquer tempestade, porque a nossa casa não vai cair. Eu sei que não estamos sozinhos. Não podemos estar no templo, é verdade, mas estamos juntos. Podemos contar uns com os outros e podemos dizer dentro do nosso coração e da nossa mente, essa doença não é para a morte. Porque quem dá a última palavra na minha vida é o Alfa e o Ômega. Quem dá a última palavra na sua vida é aquele que tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Juntos, nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé e enchermos de esperança e caminharmos. Vamos em frente, porque os amigos de Jesus podem sim adoecer, mas essa doença, essa tragédia toda que está acontecendo no mundo, não é para a morte, em hipótese alguma. É para que ela desperte em nós o que há de melhor dentro do nosso coração. Só depende de nós abrir os nossos braços para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, nesse momento tão trágico do mundo. Eu sei que os seus filhos podem passar por lutas, podem experimentar dor e podem estar diante da morte. Mas eu sei que o teu amor está comigo e jamais o seu amor vai se acabar. Eu sei que eu não estou sozinha,
porque além da sua presença gloriosa e o poder do seu Espírito Santo que habita em meu coração, eu tenho irmãos, eu tenho uma comunidade de fé que intercede uns pelos outros, que apoia um ao outro nessa caminhada, buscando a certeza no coração de que vale a pena ainda servirmos ao nosso Senhor. Ele é fiel e justo. E mesmo que a gente permaneça infiel, Ele continua sendo fiel. E é isso que eu queria compartilhar com você. Não acredite nas ideias de que Deus está atrás de você com um chicote enorme querendo te destruir. Ele não é assim. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio quebrar a cana que já está toda triturada. Pelo contrário, Ele veio torná-la inteira novamente. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Deus que eu quero servir todos os dias da minha vida. Porque esse Deus que me ama do jeito que eu sou e que me abraça quando eu preciso, que me acolhe quando eu me sinto só, que me põe na vida ao lado de pessoas que são seus anjos para me zelar, cuidar de mim. Esse é o Deus que eu acredito, o Deus misericordioso e bom. Que Deus esteja do seu lado, te dando paz, enchendo seu coração de ternura, para que você possa perceber o quanto Ele é um Deus amoroso e bom. Fique em paz. Deus não está de mal da gente. Porque aquele que Ele ama também sofre. E aquele que confia nele vence. Que Deus te abençoe. E até breve, se Deus assim nos permitir.